Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Benigno Rocha e hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre a estrutura de um projeto de pesquisa. E agora nós vamos começar a falar sobre o tema. Então vamos lá? Pessoal, não se esqueçam, tá? De dar um like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar esse vídeo se for do interesse de vocês. Tá? Muito obrigado, desde já agradeço. Então vamos para a aula. Tema. Então, antes de nós começarmos qualquer projeto de pesquisa, nós temos que pensar que assunto que nós vamos trabalhar. E dentro desse assunto, quais são os temas que nós vamos trabalhar. Isso é extremamente importante a gente pensar nisso. Então, o que seria o tema, então? Tema é um assunto que deseja estudar e pesquisar. A pesquisa deve ser focada sobre um problema relacionado ao tema, ou seja, uma questão associada ao tema com importância real e que ainda não tenha sido devidamente respondido pela literatura existente. Então, uma coisa que nós temos que colocar em mente é: eu tenho um determinado assunto, eu quero estudar fazer uma pesquisa sobre dengue. Ótimo, isso é um assunto, isso não é um tema. E aí eu quero escolher um tema dentro desse assunto. O que você quer trabalhar dentro de dengue? Eu quero trabalhar prognóstico da dengue, eu quero trabalhar com diagnóstico de dengue, eu quero fazer levantamentos de frequências, incidências, taxas relacionadas à dengue em determinada população. Eu quero ver somente prognóstico da dengue em crianças, quero ver classificação da dengue, eu quero ver vetores que está relacionado à dengue. Então, isso é o tema. E eu tenho que ver se ele é relevante. A partir do momento que eu escolhi o assunto, escolhi o tema, eu tenho que entender qual é a relevância dele. E a relevância, pessoal, nós temos que levar em consideração o local de estudo. Às vezes, eu tenho um assunto que não é relevante em um determinado local. Então, eu quero estudar malária no estado de Minas Gerais. Talvez não seja relevante, porque lá não tem malária. Eu quero estudar malária no Pará. Aí sim, lá tem malária. Então, ali torna-se relevante aquele local para o estudo. A outra coisa importante, às vezes é um tema que já tem muitas perguntas, já tem muitas respostas. Se já tem muitas respostas, então a primeira coisa que eu vou levantar, o que eu quero estudar, já tem resposta? Já. Mas essa resposta satisfaz o local ao qual eu quero estudar? Isso é importante. Então, às vezes, a pergunta que eu quero fazer, ela já tem resposta, mas ela talvez não atende à necessidade do local, porque nem sempre a evidência científica, por melhor que ela seja, ela vai abranger todas as populações e todas as localidades. Daí a importância de você entender o local que você vai estudar e a população que você vai estudar e ver se aquela evidência científica que já existe, se ela se aplica naquele local. Então, é uma questão que você vai ter que levantar. Tá? Agora, se já existe, não tem um porquê estudar uma coisa que já existe, tá, pessoal? Não tem necessidade. Primeiro, se for envolver seres humanos, é antiética. Eu não posso expor um ser humano a uma pesquisa científica para responder perguntas que já existem, resposta para aquela população alvo, para aquela amostra específica, tá? E segundo, porque não vai levar a nada, eu vou gastar tempo, energia e dinheiro para uma coisa que já existe resposta. Então o objetivo é esse, eu tentar escolher esse assunto, esse tema. Então vamos pegar aqui, por exemplo, determinar essa relevância. Por que o assunto é relevante? Porque ele vai trazer informações e contribuirá para o progresso de novas ações de saúde em determinado local, ou para a comunidade científica em geral, ou para aquela população. Eu tenho que mostrar a evidência, lembrando que o ideal é que ela seja original. E a outra coisa, e para quem que ela é relevante? Ela é relevante porque é o seguinte: professor, eu quero estudar dengue, porque um grande amigo meu teve dengue e morreu. E eu quero entender por que ele morreu. Então, procure na literatura, se você tentar incluir ele dentro de um processo populacional, talvez você já tenha a resposta, não vai precisar estudar. Então, as nossas dores geralmente nos motivam a querer fazer isso. Então, eu tenho uma determinada doença, eu tenho dismenorreia, e eu quero saber se outras pessoas também têm. Até onde essa relevância para você ela é relevante para a comunidade científica. Então nós temos que entender isso.
A outra coisa, eu estou pensando em fazer um projeto com o objetivo de gerar um relatório, e não necessariamente um artigo científico. Esse relatório ele vai para tal secretaria de saúde, né? E ali vai ser relevante para aquela secretaria de saúde. Então eu tenho que deixar bem claro esses tipos de relevância, né? Então quando eu for escolher o tema, tem que estar muito bem claro qual é a relevância. Já não existe resposta e a originalidade dessas relevâncias. Certo, pessoal? Tranquilo? Mais uma vez, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Por favor, comente aí também sobre isso, o que vocês acham, o que vocês gostariam de estudar, que tema que vocês gostariam de escolher, se isso é relevante ou não. Vamos comentar e aí eu mostro lá para vocês como é que nós vamos chegar em determinado tema para saber se ele é relevante ou não para o que você está fazendo, para o seu trabalho de conclusão de curso, para a iniciação científica, para um projeto da sua instituição ou do local onde você trabalha, ou para o seu mestrado ou para o seu doutorado e assim por diante. Então, quando nós vamos escolher o tema, nós temos que pensar nesse tema que eu tenho que discutir ele lá na introdução. Tá? E quando eu for discutir lá na introdução, eu escolhi o tema, eu tenho que pensar que eu vou ter que fazer algumas afirmações sobre esse tema. Então, eu tenho que levantar uma série de dados nas referências bibliográficas, como referência bibliográfica, para eu começar a construir a minha introdução. Porque a introdução eu vou ter que mostrar todos os pontos desse tema, se é relevante ou se não é. Então, existem temas onde eu vou ter afirmações qualitativas, né? Ou seja, eu só coloco assim, a dengue é um grande problema de saúde pública mundial. Eu não quantifiquei, né? Não falei em números. Tem essas afirmações qualitativas, né, confinadas ao numerador. Então eu coloco, foram notificados mais de 1,3 milhão de casos de dengue no Brasil em 2013. Mas esse 1,3 representa quanto numa população? No Brasil são 210 milhões, 212 milhões de habitantes. Na China são quase 2 bilhões. Então proporcionalmente vai ser diferente. E, por último, as afirmações quantitativas relacionadas a taxas, coeficientes, percentual. Então eu coloco, o dengue possui uma letalidade estimada em 1%. E aí, quando a gente vai ter isso bem claro, é importante eu ver se os temas eles já têm todas essas informações, porque é importante eu trabalhar essas informações lá na minha introdução, que nós vamos ver também na continuação das videoaulas sobre a introdução. Então é importante também nós conhecermos, ver se esse tema existem dados suficientes para escrevermos. Se não, não tem nenhum problema, porque talvez o tema ele não é muito pesquisado. E aí eu tenho que tentar entender por que esse tema não é muito pesquisado. É porque talvez ele não é relevante? Ou porque não tem interesse econômico? Ou porque naquela localidade não tem a menor sentido? Então eu tenho que prestar atenção nisso. Ok, gente? Mas eu tenho que sempre prestar atenção nessas 3 tipos de afirmações quando eu vou escolher o meu tema. Então, professor, o assunto é dengue e eu quero trabalhar o quê? Qual é o prognóstico da dengue em crianças sintomáticas? Perfeito, tá? E ali sim eu vou desenvolver. Então, eu vou falar o que é dengue, né? O que acontece dengue, tudo voltado para a população que eu escolhi, que é criança. Certo, pessoal? Então aqui, voltando aqui, exemplo de tema, né? Como eu falei para vocês, um assunto dengue, mas eu posso ter um tema voltado aqui apenas para o diagnóstico, apenas para dengue em criança, apenas para o vetor, tá? Isso independe. Então não confundam assunto com dengue. O assunto é uma coisa muito, muito abrangente. Eu quero estudar meningite. O que da meningite que eu quero estudar? E aí sim eu vou escolher o tema. Por que eu tenho que definir isso deixar isso muito bem claro? Porque se eu não definir isso muito bem claro, eu não vou conseguir desenvolver o tema dentro da minha introdução. Certinho, gente? E a hipótese? Né? A hipótese é uma questão bastante subjetiva. Alguns orientadores gostam que o aluno escreva a hipótese, outros não gostam. Por quê? Porque a hipótese ela se confunde muito com o objetivo, né? Então são questões que eu faço, são respostas que eu espero conseguir com essa pesquisa. Então eu crio hipótese, depois dessa pesquisa eu vou testar essa hipótese ou eu vou recusar essa hipótese, eu vou aceitar essa hipótese, eu vou recusar essa
hipótese. Então, hipótese é uma suposição ou uma especulação. É uma formulação provisória, com intenções de ser posteriormente demonstrada ou verificada, constituindo uma suposição admissível. A hipótese, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu coloco a hipótese como se ela fosse o próprio objetivo, tá? E aí eu fico redundante o projeto de pesquisa. Então eu crio uma hipótese baseado no que a literatura me fala e eu ali vou gerar suposições. E essas suposições, elas podem se confirmar no decorrer da pesquisa ou não, tá? Mas ela serve como o quê? Serve apenas como um norte para eu direcionar os meus objetivos, direcionar os meus questionamentos, tá? Mas não é um ponto essencial em um projeto de pesquisa. No entanto, você tem que prestar atenção no local que você vai inserir esse projeto de iniciação científica, o projeto de conclusão de curso, do mestrado, doutorado, se lá exige hipótese ou não.